ele se entregou por amor de nós. Ele foi morto. Ele aceitou o castigo que era para cada um de nós. O assumiu naquela cruz. Mas ele ressuscitou. E ele nos garantiu que nós tivéssemos o direito de ter vida e vida com abundância. Vida ao lado do nosso Deus. Nos religando e nos preparando a cada dia para estar junto dele. Na promessa de que ele virá. Ele virá nos buscar. Qualquer hora ele vai aparecer nesses céus para nos chamar para viver ao lado dele. O povo de Israel viveu muito tempo com a promessa do Messias. E muitos não acreditaram que ele iria vir. Muitos não acreditaram quando ele veio. Hoje nós sabemos que ele veio. Ele esteve no meio de nós, de pessoas. Ele viveu aqui nesta terra. Ele fez milagres. Ele morreu e ele ressuscitou. E do mesmo jeito que ele cumpriu com a sua primeira vinda, ele irá cumprir com a segunda vinda. E em breve nós poderemos vivenciar com os nossos olhos o céu se abrindo e o Senhor nos chamando pelo nosso nome. Aleluia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, que diz assim: Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem balsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram uma pessoa assentada ao lado direito, vestida de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ele tinha dito que morreria e que ao terceiro dia iria ressuscitar. E assim aconteceu. E é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que nós separamos este momento. E é por isso que nós dedicamos as nossas vidas a Ele. Porque Ele cumpriu com o que Ele disse. E naquela hora que Ele expirou naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos o direito de chamar Pai. Para que eu e você tivéssemos o direito de ter uma relação com o nosso Deus. E eu quero te convidar a comemorar isso nesta noite, porque é esse motivo que nós estamos aqui. Não é chocolate, não é coelhinho. Ele morreu como ovelha, ele foi entregue, e como um leão ele ressurgiu. Amém. E é por isso que nós o louvamos. Adore o Senhor aí na sua casa, curva a sua cabeça e vamos orar juntos nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, porque a tua entrega nos garantiu vida, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor abriu mão da sua glória no céu para viver como homem aqui na terra. E como homem o Senhor esteve sujeito, Senhor, a todas as tentações, todas as provações. O Senhor foi fiel, assumindo, Senhor, aquela cruz que era para cada um de nós. Os pecados eram os meus, Senhor, que o Senhor pagou ali naquela cruz. Era a minha vergonha, eram os meus pecados que o Senhor assumiu ali. E não apenas os meus, Senhor, mas de toda a humanidade, Senhor, nos garantindo um relacionamento contigo, garantindo que o nosso pecado foi pago pelo preço mais alto, que foi o teu sangue. Aqui nos reunimos para te louvar, Senhor, te agradecer por tamanha entrega, reconhecendo que só tu tens este amor, reconhecendo que tu és a verdadeira tradução do amor. Nós nos entregamos como ofertas a ti, Senhor, nesta noite te pedimos em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Espírito Santo de Deus. Onde cada pessoa estiver conectada, Senhor, se faça presente, ministra aos seus corações. Que o fogo do teu Espírito Santo venha arder livremente em nossos corações, ó Deus. Nós te
convidamos para tomar o teu lugar, Senhor, nesta reunião. E te pedimos em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração como cheiro suave, Senhor. O que fazemos é para ti, é para a tua glória, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nada que vença esse amor.
todo choro, toda dor vai ficar para trás. E nós estaremos diante dele para todo sempre. Sua presença em nossas vidas. Transformados. Ali estaremos com ele. O universo chora. O sol se apagou. Ali estava morto
Glória, glória. E Ele tem o nome que é sobre todo nome. Diante do nome do Senhor, todos os joelhos devem se dobrar. Toda língua confessará a sua grandeza e reconhecerá que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Abre mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, se tornou. E assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande é o nosso Pai. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E o nome dele, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão de sua glória,
ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá
Nós vamos encerrar agora esse primeiro momento. E eu quero anunciar para o pessoal do Instagram que nós vamos encerrar a primeira live. E aí, quando a gente encerrar, você atualiza seu perfil para aparecer novamente a nossa live, porque a gente já vai iniciar a segunda live com a transmissão da ministração da palavra e da Santa Ceia. Tá certo? Até daqui a pouco para vocês. E vocês continuem conosco, que a nossa pastora vai começar a nossa ministração. Senhor para todos. A gente está dando um intervalo aqui, que a gente está reiniciando, né, a nossa live, nesse momento com a ministração da palavra e também com a ministração da ceia do Senhor. A gente quer abraçar aqui carinhosamente todas as pessoas que estão participando aqui na minha residência, né? Tem o Ministério Louvor, alguns membros da nossa comunidade, meus irmãos, povo de Deus que está aqui, né? E você aí na sua casa, juntamente com a sua família, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo onde nós, os cristãos, comemoramos a ressurreição de Jesus. Eu estou muito emocionada, desde de manhã que não estou conseguindo conter as lágrimas, devido à emoção do dia. Sempre para mim foi um dia muito festivo, sempre foi um dia muito alegre. Para mim, o domingo da ressurreição é como o dia do Natal. Eu vejo da mesma forma, da mesma maneira que comemoro o dia do Natal, o nascimento de Jesus, embora sabendo que não foi no dia 25 de dezembro, mas é o dia que nós comemoramos, nós nos reunimos em família, nós festejamos, comemorando o nascimento de Jesus. No mesmo temor, na mesma alegria, eu costumo comemorar, juntamente com os meus, o domingo da ressurreição. Eu acho que a maior pregação é dizer que ele vive. Ele não está na tumba fria, ele ressuscitou. E por isso nós podemos celebrar, nós podemos comemorar. Glória a Deus. Eu vou ler alguns textos da palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Obrigada, Manuel. Muito obrigada. O texto sagrado nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis.
E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiras, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Obrigada, Senhor, pela leitura da tua palavra. Nós já sabemos, mas é de fundamental importância a leitura desses textos. E eu quero dizer para você que todos os evangelhos, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, então os 4 evangelhos, todos eles falam da ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, o escritor, vai mostrar Jesus aparecendo já quando no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, exatamente no dia de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A gente vai observar que todos eles vão falar da ressurreição. Só que cada um fala assim, sabe, descreve de uma maneira. Contam todos a mesma coisa, só que cada um com uma certa riqueza de detalhes. Quando a gente leu, lá em João, capítulo 20, a gente vai perceber,
né? Que quando Maria chega ao sepulcro, ela já encontrou a pedra removida, né? Aqui, ó, no primeiro versículo, né? E viu que a pedra estava revolvida, a pedra estava removida. Quando Mateus vai falar, ele vai dizer que houve um grande terremoto, né? E um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Vejam só, né? O seu aspecto, o aspecto daqueles anjos, era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas que estavam ali, guardando o sepulcro, né? Tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. O medo foi tão grande que os guardas desmaiaram. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei quem buscais, Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aleluia. Então a gente vai perceber aqui no texto que o anjo foi o primeiro a anunciar a ressurreição de Jesus àquelas mulheres. E elas, né, com certeza, ficaram maravilhadas. E ainda o anjo lhes disse: e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como vos digo. E elas, retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temas, ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Olha que coisa linda. Aí a gente já viu no início do culto, quando a Priscila fez a leitura devocional no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. A mesma coisa. A gente vai ver a partir do versículo 1, passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, aleluia, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas, atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio de um lugar onde tinha posto. Aleluia. Que coisa tão maravilhosa, que coisa tão linda. E quando a gente olha, né, o nosso irmão Lucas, também no capítulo 24, ele vai falar a mesma coisa. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas não entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente começa a meditar nestas palavras, ele sofreu, como nós pregamos ontem, a nossa morte. Mas a tumba fria não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. Ele vive. O sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. E porque ele vive, você pode crer. Porque ele vive, você pode tomar posse da sua salvação. Porque ele vive, você é um justificado diante de Deus. Foi baseado nesta palavra. Ele vive, ele ressuscitou. Que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, enviado pelo Espírito Santo, você na sua casa depois, você pode sentar-se e ler este texto, Atos capítulo 10, todo o capítulo 10. Mas a partir do versículo 34, Pedro já está na casa de Cornélio, e quando ele chega à casa de Cornélio, ele encontra ali os familiares, os amigos, os convidados de Cornélio, e estes eram estrangeiros, não eram israelitas. Ele começa então a pregar e ele diz, versículo 34 em diante. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, oh glória, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, Pedro falando, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar a todo o povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. A maior pregação, a mensagem da cruz. Ele, Jesus, morreu por mim e por você. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Versículo 40 diz, a este ressuscitou Deus no terceiro dia.
e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo. Não foram todos que viram Jesus ressuscitado. Mas, no dia que ele morreu, ele foi colocado lá na tumba, lá no sepulcro. Enrolaram o seu corpo, os lençóis. Vamos voltar para o texto inicial. Evangelho de João, capítulo 20. Ao enrolar Jesus nos lençóis, depois pegaram um lenço e cobriram o rosto de Jesus com lenço. Pegaram, enrolaram Jesus todo, como fazem, né? Com os corpos. Mas no rosto de Jesus colocaram um lenço. Assim. Quando Jesus ressuscitou, que as Marias foram ao sepulcro e quando viram que a pedra estava removida e olharam e não viram o corpo lá dentro, elas correram e imediatamente ao encontro delas também vinham ali Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Lembra de ontem quando eu falava? João, o discípulo amado de Jesus. E elas falam para eles: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. E eles saíram correndo, Pedro e João. Ambos corriam juntos. Mas o discípulo mais novo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Depois Pedro também chegou. E quando eles se abaixaram, eles viram os lençóis de linho. Só os lençóis. Então Pedro chega e entra no sepulcro. E ele também viu os lençóis, os quais estavam enrolados no corpo de Jesus. E eles viram que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava, mas não estava com os lençóis. O lenço estava deixado no lugar à parte. No lugar à parte. Assim, dobradinho. No lugar à parte. Segundo a tradição, este lenço dobrado que foi deixado à parte tem uma mensagem. Naquela época, quando o dono da casa estava sendo servido pelos serviçais, pelos garçons, hoje na nossa linguagem, né? Mas naquela época eram servos. Ele estava ali a comer e tinha um lenço, um guardanapo, o qual ele usava para limpar as mãos. Se ele pegasse o lenço, limpasse as mãos
iam deixar-se amassado de qualquer maneira e saindo ali da mesa, do recinto, quando os garçons olhavam e viam aquele lenço, eles tinham uma interpretação. Se ele estivesse amassado, dobrado de qualquer jeito, o Senhor já havia terminado a sua refeição. Caso ele estivesse à parte, dobradinho, dizendo que ainda ele não havia terminado, ele ainda não terminou, ele ainda vai voltar para concluir. Esta palavra, para mim, para a igreja do Senhor, ela tem um grande significado. Porque ele, Jesus, ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi visto por seus discípulos várias ocasiões. Os discípulos estavam em casa trancados. Uma semana depois, Jesus aparece. Uma outra apresentação de Jesus aos seus discípulos. Mais uma semana depois, Jesus se apresenta aos seus discípulos. Ele estava lá. Ele foi visto também quando os discípulos foram pescar. E ele vai ao encontro deles. E eles estavam ali pescando a noite toda sem nada pegar. Mas Jesus então chega perto e manda que eles lancem a rede do lado direito. E quando eles fazem isso, a rede vem cheia de peixes grandes, 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. E quando eles chegam à praia, quando eles descem do barco, eles veem ali pão e peixe. E o versículo 21 de João, versículo 14, vai dizer: e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Olha que coisa linda. Depois a gente vai ver Jesus com os seus discípulos, no dia da sua ascensão. Depois o apóstolo vai dizer que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Aleluia! Olha que coisa linda. Todos testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Mas, queridos, antes de Jesus subir aos céus, no capítulo 14 de João, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele vai voltar. Amém. Para nos buscar. Quando ele subiu aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, juntamente com os discípulos, ali estavam, uma grande multidão, olhando para os céus, e Jesus ali, depois de ter dado ensinamento aos seus discípulos, de mandá-los irem para Jerusalém, dizendo-lhes que deveriam ir para Jerusalém, porque lá eles seriam cheios do poder, e quando eles fossem cheios do poder do Espírito Santo, eles iam ser testemunhas,
tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando Jesus acaba de dizer estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, versículo 9, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando os discípulos olhando para os céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles. 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dos discípulos. Eles disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Ele vai voltar. Aleluia. Ele prometeu, ele não terminou a obra. O lenço está dizendo: eu estou preparando o lugar. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Não é assim que está escrito? Né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha, meu irmão, minha irmã, são as palavras do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, quando pregava ali na casa de Cornélio, mostrando aquelas pessoas, ele disse que Jesus mandou pregar a todas as pessoas, que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Todo aquele que crê em Jesus, que está vivo, recebe o perdão dos pecados. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, ele disse que pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem das nossas obras, isso não é meritório, é graça, que quer dizer favor imerecido. Mas pela fé, tomamos posse deste presente, desta dádiva. E o resultado? Somos salvos. Jesus disse: todo aquele que crê será salvo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, será salvo. Então, meu querido, Jesus, que é a nossa vida, Jesus, quem é a nossa salvação, o nosso libertador, a nossa Páscoa, Ele nos convida a crermos nele, a entregarmos a Ele toda a nossa confiança. Evangelho de João, versículo 25 e versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que coisa linda!
Glória a Jesus. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Glória a Deus. Você quer viver eternamente? Aleluia. Creia em Jesus. Receba a Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sendo derramado em nossos corações. E que nós venhamos crer de uma vez por todas. Cristo vive. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele vive. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero convidar os meus irmãos. Nós vamos agora à celebração da ceia do Senhor. Nós vamos nos organizar aqui de modo que quanto mais pudermos ficar aqui, quero chamar o pastor Adão. Ela levou. Vamos nos exprimir um pouquinho aqui. Nós estamos organizando aqui, né, a nossa sala, o nosso ambiente. Então tem um pouquinho de paciência, as pessoas estão se acomodando. Glória a Deus. Nós convidamos, né, a nossa comunidade, a nossa igreja, a preparar em sua casa, né, os elementos para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, nós fizemos, né, aqui montamos a mesa e nós temos o pão, nós temos o vinho. Os irmãos estão se acomodando. Chega, Nath. Vem, senta aqui. Filha. Vamos cantar o louvor. Já estamos, né, iniciando a celebração da ceia. Glória a Deus, Ele vive. Glória a Deus. Aleluia. Vá preparando aí na sua casa, né? Nós vamos fazer a leitura na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós vamos fazer essa leitura. E agora o ministério vai estar louvando ao Senhor com uma música. Após esse louvor, nós faremos essa leitura e já estaremos consagrando o pão e o vinho. Amém? Vamos lá? Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te gravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garanti vida eterna e paz.
aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim para a igreja: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. O Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. A gente está no domingo de Páscoa celebrando não a Páscoa que foi celebrada lá no Egito. Não aquela Páscoa que o Senhor disse para Moisés para todos os anos comemorar, trazer a memória do povo para contar aos filhos de Israel o que Deus havia feito para tirar com a sua mão forte o seu povo da escravidão do Egito. Lá no dia da Páscoa, havia o pão sem fermento, havia ervas amargas, entre outras coisas. No dia que Jesus estava prestes, a ser crucificado, era exatamente na semana da Páscoa. E ele chama alguns dos seus discípulos e manda ir preparar a Páscoa. E eles vão. E lá no momento em que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, como nós estamos aqui sentados à mesa, Jesus pega lá na mesa um pão e mostra para os seus discípulos e diz: este, a gente imagina que é um pão como este, Só que era um pão asmo. Pão asmo é pão sem fermento. Então era um pão mais achatado, É porque tem uma simbologia, o fermento nas Sagradas Escrituras, É como se fosse uma mistura. Então, por isso que o pão tinha que ser sem fermento. Israel passava a semana todinha comendo pão sem fermento. Tirava todo o fermento durante a semana da Páscoa. Então, Jesus pega aquele pão, e diz: este é o meu corpo que será partido por vós. Os discípulos estão ali olhando, Da mesma forma, Jesus pega o cálice e diz: este é o meu sangue que será derramado por vós. Naquele momento, com certeza, os discípulos não entenderam muito o que isto queria dizer, Mas o corpo de Jesus foi rasgado lá na cruz. Os
pregos rasgaram as mãos, os pés de Jesus. A coroa de espinho que foi colocado em sua cabeça, como zombaria, dizendo: olha aí, o rei dos judeus, olha a coroa dele. Aqueles cravos penetraram na sua testa, na sua cabeça, rasgaram a sua carne. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi esmagado como uma uva pelos nossos pecados. E naquela cruz ele derramou o seu sangue para nos purificar, para nos lavar de todo pecado. Amém. E agora, Paulo, aprendendo isso, ele estava ensinando à igreja: quando vocês sentarem à mesa para ceiar, não façam de qualquer maneira. Lembrem do sacrifício de Jesus. Lembrem do amor de Jesus por vocês. Lembrem das palavras que ele disse. Depois de ter dado graças, ele pega o pão e parte e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E da mesma forma, ele pega o vinho e diz: fazei isto em memória de mim. Mas a gente vai ver aqui no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, o que é que devemos fazer? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então nós não comemoramos apenas na Páscoa. Nós comemoramos todas as vezes que celebramos a ceia. Pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por semana. Ela tem que ter esse significado para mim e para você. Ele morreu pelos meus pecados. Ele ressuscitou para a minha justificação. Ele morreu por amor a mim, por amor a você. Mas ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar. Amém. Nós precisamos olhar para os céus. Tudo isso que nós estamos sofrendo, sem podermos estar na nossa igreja, junto com os nossos irmãos, sem podermos celebrar nas nossas igrejas, nos nossos templos, estamos nas nossas casas, com as nossas famílias, parecendo Marinaldo, com a noite que o povo saiu do Egito. A Páscoa foi celebrada assim, né, Ju? Chama a sua família, mata o cordeiro, prepare a Páscoa. Se a família for pequena, para comer um cordeirinho, junte outra família com a sua, mas comam ali, com a sua família em casa, preparados para partir, porque qualquer hora vai chegar a hora, sabe? Foi assim a libertação do povo do Egito. Eles estavam ali comendo, né, apressadamente, preparados, com cajado na mão, com as sandálias nos pés, prontos para saírem. A mesma coisa somos nós, estamos aqui preparando, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, nessa simbologia do pão e do vinho, dizendo: estamos preparando, porque a qualquer momento, Ele vai raiar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Aleluia. E quando Ele voltar, que Ele nos levar, nós estaremos com Ele, cearemos juntamente Glória com a Deus. Ele e todos os cristãos. Aleluia. 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 Assentados na grande mesa, Ele mesmo nos servirá. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os nossos pais, com os nossos avós, com os irmãos que já foram primeiro que nós. Por isso,
tenhamos esta viva esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos consagrar o pão e o vinho. Vou pedir aqui o nosso pastor Adão para estar orando. Eu vou pedir, segura aqui de Margarete. Eu vou estar segurando aqui também. E o irmão Adão vai estar consagrando aí na sua casa. Consagre ao Senhor também. Vamos orar? Poderoso Deus, Em nome de Jesus. é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, porque nele está o princípio de todas as coisas. Amém. Todas as coisas foram criadas por ti e para ti. E para isso, Senhor, nós levantamos nossas mãos, nossas vozes, com tudo que temos e te damos honra, graças e louvor. Amém. Porque neste momento de celebração, Senhor, não tem como esquecer diante desses elementos aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Sim, para a meu Pai. libertação das nossas Sim, almas. Deus. E de muitos outros que virão a ouvir e crer da mesma forma que nós temos crido, e Senhor, engrossando assim a trilheira daqueles que caminharão pela fé de Abraão na justificação, Senhor, Amém. pela graça do Senhor. Amém. Neste momento lindo, nós consagramos esses elementos e declaramos este povo que aqui estão e aquele que nos ouve à distância, abençoados, qualificados para participar em Amém. perfeita santidade e gozo Sim, meu Deus. deste sacrifício, Senhor, que traz bons propósitos à nossa vida de fé e alegria do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode servir. Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Pode servir, irmão. Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Este cálice simboliza o sangue que nos purifica de todo pecado. Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Este cálice simboliza o sangue que nos purifica de todo pecado. Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Este cálice simboliza o sangue que Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Este cálice simboliza o sangue que nos purifica de todo pecado. Este cálice simboliza o sangue que nos purifica de todo pecado. Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você também esteja em sua casa de posse desses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. E você vai fazer isso agora, com gratidão no coração. Talvez esta seja a nossa última ceia. Nós não sabemos. Talvez esta seja a última. Então agradeça ao Senhor porque você pode participar. Tendo dado graças, o partido diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei em memória de mim. Participe em nome de Jesus.
Obrigada, Senhor. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Jesus disse: bebam, façam isso em memória de mim. E Paulo disse: façam até que ele venha. Participe em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Marcílio, eu agradeço ao Senhor. Exaltado. Glória ao teu nome, Jesus. Exaltado no meio dos homens. Sim, Pai. Exaltado dentro de mim. Glória ao teu nome, Jesus. Ser Deus sobre todas as coisas. Ser Deus sobre minha vida. Sim, meu Pai. Queremos, Deus, te entregar tudo que somos, tudo que um dia possamos ser. Porque tudo é teu. Jesus, obrigado por ter nos comprado. Obrigada, Quando Deus. ainda éramos inúteis, quando ainda éramos teus inimigos, tu morreste por nós naquela cruz, Obrigada, Jesus. nos dando assim a salvação Aleluia. que vem de ti. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu provaste a todos nós Oh, glória ao teu que és nome. Deus ressuscitando ao terceiro dia, Aleluia. que és Senhor sobre todos e até mesmo sobre a morte. Obrigada. E tu levaste, Jesus, Obrigada. as nossas dores, as nossas enfermidades. E cremos, Deus, que está cada vez mais próxima a tua volta para Sim, buscar a Senhor. tua noiva. Aleluia. Amém. A tua noiva ataviada, a tua noiva pronta para Aleluia. o grande e mais esperado dia. Aleluia. O dia que estaremos junto a ti, Sim, meu Pai. na mansão celestial, Oh, glória. na cidade santa, Nova Aleluia. Jerusalém, Amém. onde tu mesmo nos servirás à mesa. Oh, Onde glória. tu, Senhor, falarás as santas palavras, Glória ao teu nome. a qual nós desejamos ouvir o nosso nome. Senhor. E a palavra de bem-aventurança e a palavra de bem-vindos Amém. ao seu lar. Oh Jesus, como ansiamos por esse dia, como desejamos desesperadamente. Maranata, Maranata. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem! Aleluia. Vem, Senhor Vem, Jesus. Senhor. Nos leva junto a ti, para que Amém. possamos viver a eternidade, declarando a tua santidade. Santo, santo, santo. Aleluia. Digno é o Senhor. Te louvamos, Deus. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque nosso coração sente alegria, por mais que distante estejamos da nossa comunidade, dos nossos queridos irmãos que estão em suas casas. Leve um abraço, Senhor. Sim, Pai. Abraça os teus filhos. Abraça os teus filhos, abraça, Senhor, a tua santa igreja. Sim, Pai. Consola-nos, Deus, nesse momento Sim, Senhor. de distância. Em nome de Jesus. Que seja breve esses dias. E que possamos estar junto a Ti na santa e maravilhosa última ceia. Amém. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Está outra vez, já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez, já podemos ao Rei dos Reis
que esteve conosco, mesmo à distância, mas unidos, juntos, né? Nessa comunhão. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando. Eu quero pedir a você, carinhosamente, fique em casa. A coisa não está para brincar, não. Tem gente que não está levando a sério. E a coisa está se expandindo muito rapidamente aqui em Pernambuco. É assustador o número de pessoas contaminadas, contagiadas, infectadas, doentes. E nós não podemos brincar. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você, meu querido, fique em casa. Nós não estamos brincando. Se nós não estamos no santuário, se nós não estamos visitando, recebendo visitas, é porque a coisa é séria. A ordem, a orientação é para que você fique em casa. Então, se ame, ame a sua família, ame os seus pais, os seus avós, os seus filhinhos, ficando em casa, tá bom? Essa é a nossa recomendação, até passar essa onda. Que vai passar em nome de Jesus. Amém. Vai passar. Mas enquanto estiver crescendo esse número de contágio, né? O pico está cada vez mais elevado. A gente tem que se resguardar. A gente tem que ficar em casa, tá bom? Então, a minha oração neste momento é para que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, resiliência, que a gente venha reaprender a ficar em casa, adaptar esse... É um mês, é muito tempo realmente. São 30 dias praticamente, né? Dia 17 agora faz exatamente 30 dias que a gente não trabalha na sala de aula com os nossos alunos, que as escolas fecharam. A gente pensava que uma semana, 2 semanas, mas olha quanto tempo já faz. E a gente vai precisar ficar mais um tempo em casa. Então, eu quero pedir carinhosamente, não se arrisque, não corra esse risco porque não vale a pena, tá bom? Você está abençoado. Eu tenho certeza, não está faltando nada. Deus está suprindo, Ele está usando os meios necessários para abençoar, né, a humanidade, abençoar a nossa comunidade, abençoar os nossos trabalhadores. Então, meu irmão, minha irmã, sossegue em nome de Jesus e fique em casa com a sua família. Vai ler a palavra, vai ouvir louvores. Olha, eu quero dizer a você, eu me edifico, eu choro, eu grito louvores aqui dentro de casa, eu grito aleluia, eu choro, eu sinto a presença do Senhor, né? E eu tenho certeza que Ele, que está comigo aqui, está aí na sua casa com Amém. você, tá bom? Então vamos orar. Muito obrigada, minha gente, por esse apoio. Obrigada por ter você aqui com a gente fazendo essa celebração. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Compartilhar. Sim, compartilhe essa ministração, né? Envie para outras pessoas, convide pessoas, se inscrevam, né, no YouTube, né, no Instagram, siga, né? Não é isso, Margareth? Não é isso? Vamos compartilhar, vamos divulgar para que outras vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, juntamente com a tua igreja. Obrigada por esta comunhão, por tua presença. Nós podemos declarar: Cristo vive, porque tu estás vivo nos céus, à direita do Pai, mas estás vivo também dentro do nosso coração, na nossa família, Senhor, abençoando-nos com toda sorte de bênçãos. Por isso eu quero te louvar, na certeza que toda a tua igreja está sendo abençoada. Todo este povo amado por quem tu morreste, Jesus, está sendo abençoado com a salvação, com a vida eterna e com toda sorte de bênçãos, como o apóstolo Paulo tem nos ensinado. No nome, no amor de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor, o seu grande amor, a graça salvadora de Cristo Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus na face
juntos. Somos um em Cristo. Amém. Glória a Jesus. Que o Senhor lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Fica com Jesus. Sim, quarta-feira estaremos aqui neste mesmo lugarzinho a partir das 19 horas. Amém?